seja muito bem-vindo ao Grupo MediaCast. Aqui é o lugar onde grandes lideranças contam suas histórias e mostram como estão transformando desafios em oportunidades. Eu sou Edmilson Júnior Caparelli, presidente do Grupo Mídia, e hoje temos um episódio especial aqui no Grupo MediaCast. Estou falando diretamente do nosso escritório em Ribeirão Preto, enquanto o nosso convidado está em Caruaru, no Recife. Ele é uma referência no setor e tem mais de 12 anos de experiência em saúde pública. Em 2010, ele migrou para a saúde suplementar, integrando o sistema Unimed, onde continua a sua trajetória até os dias de hoje. É um grande prazer para nós receber Pedro Melo, presidente da Unimed Caruaru, para um bate-papo. Pedro, seja muito bem-vindo e é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui e conhecer um pouquinho mais aí da sua trajetória. Edmilson, bom dia a todos. Para mim é um enorme prazer também participar desse evento. Satisfação imensa de receber essa distinção. A gente sabe que a saúde suplementar vive um momento bastante delicado e ser distinguido com um prêmio dessa natureza nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo e, por outro lado, nos obriga a manter o compromisso e o comprometimento de tentar minorar o sofrimento daqueles que precisam de nós e engrandecer o sistema de uma forma geral. Pedro, eu queria começar esse bate-papo, queria pedir para você contar um pouquinho aí como foi a tua infância e a tua adolescência. Eu queria que você contasse para a gente esse período aí que é tão importante na nossa vida. Edmilson, eu nasci numa cidadezinha pequena aqui próximo de Caruaru, daqui a 60 quilômetros, chama-se Lagedo, a qual eu denomino a capital do mundo. E eu tive a felicidade de nascer na década de 60 e naquela época não existia televisão de qualidade, não existia internet e o nosso parque de diversão era a própria cidade. E uma das coisas que eu me orgulho muito é que na minha vida eu tive a vida segmentada nas etapas e eu vivi cada uma delas com propriedade. Eu vivi minha infância com muita propriedade, lá no Grupo Escolar de Olinda Amaral, onde cursei todo o primário, que hoje se chama Ensino Fundamental. Depois estudei o ginásio, que hoje é o Fundamental 2, na Escola Industrial de Lagedo. Aos 14 anos eu fui morar em Recife, porque na minha cidade não tinha o ensino do segundo grau. E meu pai era um caminhoneiro ousado, que apesar de ser um analfabeto funcional, botou na cabeça que o filho dele tinha que ser doutor. Cursei num dos colégios mais renomados de Recife naquela época, mesmo ele sendo um homem de poucas posses, mas não teve a menor dúvida em investir na minha educação. Estudei no Colégio Nóbrega. Depois eu fiz faculdade na universidade, na época se chamava FESP, Fundação do Ensino Superior de Pernambuco, hoje se chama Universidade de Pernambuco. Fiz residência, servi o Exército e hoje estou aqui, tentando dar o meu melhor para conduzir os destinos desta grande empresa chamada Unimed. Que bacana, meu amigo. A tua trajetória aí realmente é inspiradora, né? E para aqueles que acham que as coisas são fáceis, foi batalhado, né, Pedro? Chegar onde você chegou, né? Eu costumo dizer que quem vê você andando de carro não lembra dos ônibus que você pegou, né? Essa é a realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da tua família aí na tua vida, Pedro. Fundamental, Edmilson. Acho que o maior porto seguro de minha vida sempre foi, até hoje ainda é, a minha família. Seja meus pais, quando eu era solteiro, seja minha esposa e filhos hoje. Eu sou um cara muito família, você sabe que a gente que ocupa essa função tem uma vida muito atribulada. Ainda há pouco eu falava com você que eu tive que antecipar uma mesa que vou participar na sexta-feira, no dia do prêmio, para o período da manhã, para poder estar presente nesse evento que você é distinguido com essa honra. E o fato de você viver constantemente fora de casa, você precisa ter uma âncora muito forte
quando você chega na sua residência, quando você volta para o aconchego do seu lar. A minha mãe ainda é viva, graças a Deus, agora dia 5 completa 84 anos. Meu pai eu perdi em 2017, mas sempre foram e continuam sendo minhas grandes referências. E tive a felicidade de casar com uma mulher que também tem a família como uma grande referência. Eu costumo dizer que a melhor amiga de minha esposa sempre foi a mãe dela. E isso ela transmitiu para as duas filhas e para o filho que nós temos. Então, a família, para mim, é fundamental sob todos os aspectos. Quando as coisas estão boas, é boa com a família. Quando as coisas estão ruins, é melhor que seja com a família. Então, para mim, família é a base de tudo e é o meu porto seguro, sem a menor dúvida. É onde o guerreiro descansa, quando as atribuições do dia a dia lhe permitem. Sensacional. Eu sempre falo, Pedro, que é nessa ordem, né? Saúde, família e trabalho. Porque se você não tiver com a saúde boa, você não consegue nem cuidar da tua família e nem trabalhar. E se as coisas não estiverem bem em casa, você também não rende o suficiente no trabalho também, né? Exatamente. O que eu digo sempre é assim, por maior que seja a atribulação fora de casa, por maiores que sejam os problemas fora de casa, na hora que você chega em casa, você ter a certeza de que sua casa vai estar em paz, é fundamental. Evidentemente que a gente tem no dia a dia as dificuldades, os problemas, e precisam ser postos à mesa, precisam ser discutidos, mas é preciso saber exatamente a hora de colocar esses problemas na mesa. E isso eu tenho a felicidade de ter uma esposa que faz. Eu nunca cheguei em casa de uma viagem ou do trabalho para receber de cara algum problema. Ela sempre tem o cuidado e a competência de saber o momento certo, a hora certa de tocar no assunto, e aí isso faz com que você tenha paz, e a paz é fundamental até para você ter condições de resolver os problemas do dia a dia. Ô Pedro, e conta pra gente como foi a escolha da sua profissão. Se você teve alguma dificuldade, se você teve a influência de alguém que foi importante na sua vida. Edmilson, na verdade, eu decidi ser médico aos 9 anos de idade. É uma história bem curiosa, porque meu pai sempre dizia que o sonho dele era ter um filho doutor, mas por não ter instrução, por não ter educação, ele não podia me influenciar de outra forma a não ser manifestando o desejo dele, o sonho dele de ter um filho médico. Naquela época, doutor, né? Na minha cidade tinha apenas um médico, e ele dizia sempre, eu quero ter, meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser doutor. E um belo dia eu estou na feira de rua com minha mãe. Eu gostava de ir para a feira numa cidade interior, era uma verdadeira Disneylândia, né? Você tinha inúmeras possibilidades de se divertir e fazer travessuras. E ao encontrar com uma professora chamada Terezinha Amaral, ela bateu na minha cabeça e disse, eita, Peninha, Peninha é minha mãe se chama Maria da Penha, as pessoas na cidade chamam ela de Peninha. Você sabe que no interior a gente tem nome e sobrenome. Eu, por exemplo, na minha cidade sou Pedim de Peninha, que é minha mãe, de Zé, que é meu pai, de Nicolau, que é meu avô. É Pedim de Peninha, de Zé de Nicolau. E aí ela bateu na minha cabeça e fez, eita, Peninha, Pedim tá é grande. Aí bateu na minha cabeça e fez, e aí, vai ser o quê quando crescer? Eu disse, médico, é claro, médico, é claro, assim, com a audácia de uma criança de 9 anos, né? Médico, é claro. E aquilo foi marcando. Então, minhas brincadeiras, além de outras, era sempre brincar de médico, era fazer estudo anatômico em vivo de lagartixas, calangos, preais e pequenos animais domésticos. E nunca, em nenhum momento, pensei em ser outra coisa. Gosto muito, adoro história, sou um leitor compulsivo, e tentei, depois de médico, fazer uma graduação em medicina, em história, mas aí o tempo não foi possível. Fiz aí uma pós em ciências políticas, porque gosto muito de história, mas eu nunca
pensei em outra alternativa a não ser médico. Eu digo sempre que se eu não fosse médico, eu seria médico, não tem jeito. Olha que, ô Pedro, olha que coisa interessante, né? Você tá falando aí, seu pai, mesmo com toda a simplicidade, sem condições, já jogou, eu acredito muito em energia, já jogou aquilo para o universo. Você tão novo, ainda uma criança, colocou aquilo na cabeça e aí não tem quem segura, né, meu amigo? Quando você tem um foco, uma determinação e você quer aquilo, todas as dificuldades são superadas, né? E a minha próxima pergunta para você, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou aí para conseguir chegar onde você chegou, meu amigo. Edmilson, eu costumo dizer o seguinte, as dificuldades elas foram muitas, os problemas sempre existiram, mas eu sou adepto de pensar que as dificuldades e os problemas foram apenas degraus. E cada degrau desse foi superado e eu cheguei onde cheguei. É lógico, você sai um moleque do interior com 14 anos de idade, vai morar na capital, com pouco recurso, fui morar na casa de um tio, que também foi um grande incentivador, Édio Cavalcante, tio Édio, morei na casa dele há alguns anos, e ele sempre foi um grande incentivador. Você pegava 2 ônibus para chegar no colégio, você pegava 2 ônibus para chegar na faculdade, mas isso tudo era muito divertido, não tinha sofrimento, não tinha angústia, até porque naquela época a gente vivia muito mais tranquilo do que vive hoje. Então, o próprio trajeto do ônibus era um motivo de diversão para ouvir aquela ladainha que o cobrador de ônibus fazia, batendo na porta, na lateral do ônibus, dizendo todas as paradas de onde a gente saía, Derby, Putinga, Caxangá e Várzea, o cara batendo ali, motorista dá um freio de arrumação, aí ia todo mundo para frente para poder esvaziar um pouco atrás. Quer dizer, isso na verdade era uma diversão, porque eu tinha um rumo muito definido. Eu sabia exatamente para onde eu ia chegar, eu sabia exatamente o que eu queria fazer, porque o meu sonho era realizar o sonho do meu pai, me tornando médico, e voltar para a minha cidade, para exercer a minha profissão lá na minha cidade, fazer com que a minha profissão fosse usada para transformar a vida das pessoas, que conhecia as grandes dificuldades que era na década de 80, você, da década de 70, 80, você morar numa cidade a 200 quilômetros da capital, com um único médico na cidade, isso era de um sofrimento terrível para a população. Então, uma grande dificuldade que eu atribuo na minha profissão era não ter nenhum médico na família. Isso, na época, era muito importante, porque naquela época existia algumas coisas que precisava de um médico para lhe indicar, para você ir para a restauração, dar plantão antes do 3º ano, para você acompanhar um colega médico, para você acompanhar um cirurgião. Você não tinha a facilidade que você tem hoje. Hoje eu tenho uma filha médica que faz residência em clínica médica, e é óbvio que o caminho dela foi muito mais fácil nesse aspecto. Mas as dificuldades que ela enfrentou e enfrenta no dia a dia também são degraus que ela está subindo com êxito e, com certeza, irá me superar na minha profissão. Meu amigo, e hoje você é uma das grandes lideranças da saúde do nosso país, no comando aí da Unimed Caruaru. Inclusive, esse ano você é uma das 100 personalidades mais influentes do setor da saúde, um prêmio, ou o prêmio mais cobiçado e mais concorrido do setor da saúde no país. Eu queria saber de você como você descreve o seu modelo de gestão e quais são os seus principais pilares, Pedro. Edmilson, chegar à direção da Unimed foi, eu diria, quase que um acidente, para você ver como as coisas acontecem na nossa vida. Eu sempre morei, me formei, fiz residência, servi o Exército e voltei para a minha cidade, em Lajeado. Em 2008, eu era médico do estado lá em Recife, e quando eu vim morar no interior, transferi o vínculo da emergência lá em Recife para Caruaru, onde é a sede da Unimed. E eu ia e vinha semanalmente dar plantão aqui em Caruaru. Até que fui convidado por Dr. Walter Ferraz, à época, para ser conselheiro de administração da Unimed, em 2005. E fui eleito
em 2005 e em 2008 fui reeleito. Quando foi em 2009, 2008, foi eleito um prefeito aqui em Caruaru chamado Zé Queiroz, que me convidou naquela época para ser diretor de saúde aqui na Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Eu já tinha sido secretário de Saúde de Calçados, que é um município de 12 mil habitantes, terra do meu avô. Já tinha sido secretário de Saúde de Taquaritinga do Norte, que fica daqui a 60 quilômetros, uma cidade que tem um microclima muito interessante, uma cidade turística. E tinha sido secretário de Saúde de Lajedo, minha cidade, da qual fui vice-prefeito e fui secretário de Saúde. Então, já tinha uma boa experiência na saúde pública, fui chamado para ser diretor aqui em Caruaru. Em 2010, tivemos uma crise muito forte na Unimed, uma crise política institucional, que culminou com a renúncia da diretoria. Existiam dois grupos que se digladiavam na nossa Unimed. E aí, a crise chegou ao ponto que a diretoria renunciou e, naquele momento, um conselheiro teria que assumir a gestão. Éramos 7 conselheiros, 3 conselheiros de um grupo, 3 conselheiros de outro, e eu era o neutro, porque eu vivia muito fora, me relacionava muito bem com todo mundo. E aí, quando foi na hora que a diretoria renunciou, o conselho me indicou para assumir interinamente o fim daquele mandato que terminaria em 2011. Em 2011 fui candidato, ganhei a eleição, em 2014 fui reeleito, e um dos grandes legados que eu considero da minha gestão é ter pacificado, é ter colocado intramuros a disputa política, os negócios da nossa Unimed hoje não são postados em grupos de WhatsApp fora, não tem cartazes nos hospitais fora do nosso recurso próprio. Então, eu consegui pacificar a gestão, consegui pacificar o grupo, e daí, na hora que você consegue essa união, na hora que você consegue fazer essa sinergia em um sentido só, inexoravelmente, o destino é um só, crescer e frutificar. E foi o que aconteceu com a Unimed. Nós saímos de uma Unimed desconhecida nacionalmente, e eu sequer sabia onde ficava a sede da Unimed Brasil, em São Paulo, mas sempre fui muito furão, sempre fui de procurar, de fazer, de ir atrás, e conseguimos fazer com que hoje a Unimed, dentre as Unimedes de médio porte, ser uma referência no sistema, e a Unimed Caruaru ser uma referência nacional, graças a esse trabalho de mostrar o que está fazendo, de ir atrás dos modelos exitosos e copiar, graças à insistência em não considerar uma pequena Unimed, uma Unimed do interior, mas sim de mostrar o potencial que nós temos de ser igual a qualquer Unimed, a qualquer hospital de qualquer lugar. E a minha gestão, eu acho que 3 coisas foram fundamentais. Primeiro, eu sou convencido de que quem menos sabe na gestão sou eu. Mas eu tenho uma capacidade muito boa de seguir e ouvir quem sabe mais do que eu. Então, na hora que eu não me coloco acima de ninguém, nem acima de conhecimento de ninguém, se abre uma oportunidade muito grande de captar tudo que chegar próximo a mim de conhecimento, e isso eu faço com muita tranquilidade, com muita habilidade. Não tenho o menor prurido, não tenho a menor vergonha de copiar o que está dando certo, de aprender o que é certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que eu tenho uma espécie de não gostaria de dizer que é um dom, mas uma habilidade de montar equipes. Eu tenho uma capacidade de montar equipes, de formar times e de conseguir ser um bom técnico, fazendo com que cada um do time dê o seu melhor. E tenho isso como uma prerrogativa de sucesso numa gestão. Eu digo isso para os meus colegas de diretoria, digo isso para os gerentes, digo isso para os colaboradores. Se a gente não for feliz fazendo aquilo que se propõe fazer, a gente precisa deixar de fazer aquilo e procurar fazer outra coisa. Porque no momento que nós somos infelizes fazendo aquilo que a gente se propõe fazer,
nós tornamos todo o nosso entorno infeliz, aí não tem jeito de dar certo um ambiente desse. Então, na medida que eu consigo montar um time, na medida que eu consigo fazer com que eles remem na mesma direção, independente se é branco, preto, negro, azul ou amarelo, o importante é que todos, naquele momento, remam na mesma direção. Então, essa capacidade de diálogo, de montagem de time, é a segunda característica. E a terceira a gente tem um verbo aqui no Nordeste que a gente usa muito, que é o verbo se amostrar. Eu gosto muito de me amostrar. Então, quando eu faço alguma coisa que é sucesso, quando eu faço alguma coisa, quando eu vejo alguém fazendo, eu invejo muitas Unimedes, como Sorocaba, como Vitória, como BH. Eu invejo muito as coisas dele, mas a minha inveja é o seguinte: na hora que ele faz uma coisa, eu vou lá, aprendo, trago e faço aqui também. Então, eu acho que essas três características têm sido é o tripé de nossa sustentação. Capacidade de ouvir, capacidade de dialogar e capacidade de copiar aquilo que está dando certo sem tentar modificar nada. Está dando certo? Vamos copiar, vamos fazer igual. E aí, Caruaru, a Unimed Caruaru, realmente hoje nós temos assim um complexo de saúde, que nós modificamos a geografia da cidade quando nós construímos o nosso hospital numa região bem afastada do município, e hoje, no entorno desse hospital, talvez seja uma das áreas mais requeridas hoje para vários empreendimentos. Nós temos um hospital que está em construção, nós temos 2 grandes escolas, nós temos um condomínio excepcional, nós temos toda a parte da administração e da justiça, nós temos uma boa parte da administração do município, tem um outro hospital, que é o Hospital do Câncer. Tudo isso, a grande âncora foi o Hospital Unimed. Eu digo que se aquele bairro fosse um shopping center, a loja âncora era o nosso hospital. Sensacional. Meu amigo, esse pequeno resumo que você fez aí da tua trajetória, do teu conhecimento, mostra aí o sucesso, diz tudo sobre o sucesso que você está tendo. Primeiro, a humildade de reconhecer que não tem vergonha de copiar. Isso é para poucos, né? O Abílio Diniz, que é um empresário que eu admirava muito, porque ele já não está entre nós, ainda admiro, ele falava isso. Eu conheci o Pão de Açúcar, o Carrefour, mais do que os próprios funcionários do Carrefour. E eu criei o Pão de Açúcar me espelhando no Carrefour. Não tem problema nenhum, né? Depois a gente ainda melhora. Eu mesmo, no Grupo Mídia, Pedro, lá atrás, a gente copiou muita coisa. Se tiver coisa boa, eu copio. Hoje a gente vive que pareça o contrário, né? Hoje nós somos referência. Tudo que o Grupo Mídia faz, as outras empresas de mídia, comunicação e eventos copiam. Então, isso é um bom sinal também. Mas eu confesso para você que eu sempre estou de olho se tem alguma coisa para a gente copiar no mercado, para melhorar. Isso é fundamental. Baseado nisso, meu amigo, um dos maiores desafios que todos nós temos, e aí não é só no setor da saúde, são as mudanças que acontecem cada vez mais rápidas. Eu queria saber como você consegue adaptar a sua gestão a essas mudanças. Edmilson, esse é um grande desafio. Talvez, hoje, na gestão, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores é ter tempo de acompanhar as coisas que estão acontecendo. Nós vivemos uma época extremamente com um potencial de informação gigantesco. Então, você adquire uma ferramenta que te entrega um determinado serviço, em pouquíssimo tempo essa ferramenta está absolutamente obsoleta e já tem outra prometendo ou fazendo muito mais. O outro grande, não diria problema, mas um grande dilema é você selecionar dentro do portfólio gigantesco que lhe é oferecido aquelas ferramentas que poderão potencialmente lhe dar um resultado melhor. Isso na área de tecnologia é uma tragédia, porque todo dia você vai para uma feira, para um evento de saúde, você tem
uma avenida de fornecedores de tecnologia, cada um prometendo mais e mais e mais. Evidentemente que você tem que ter um critério extremamente rigoroso de ver, e eu costumo usar a seguinte tática. O cara me apresenta uma ferramenta X que promete fazer Y. Eu pego o contato, dou o meu contato e peço para ele no dia seguinte, no primeiro dia útil seguinte, me mandar um e-mail com um resumo do que ele está dizendo a mim que faz. Quando é da tecnologia, eu chamo meu gerente de tecnologia, passo para ele, digo, analise e me diga se isso nos interessa. Eu escute, porque eu não vou discutir com o cara que vende software, porque eu não sou o cara que sabe disso. E aí ele vai dizer, olha, doutor Pedro, isso a gente tem, isso aqui a gente tem parecido, isso aqui a gente desenvolve em casa, isso aqui não serve, isso aqui ainda é uma promessa, isso aqui o PowerPoint diz uma coisa, mas na realidade ele ainda não entrega. Ou seja, faz toda uma análise. Compras, financeira, a mesma coisa. Você hoje tem uma infinidade de bancas de advogados oferecendo inúmeros serviços em todas as áreas. E aí você é financeiro, você pede para o gerente financeiro analisar, é tributário, você pede para contador. Ou seja, essa é a grande dificuldade. É muita informação, muita ferramenta, e realmente você tem que ter um bom discernimento e, de novo, ter um bom time para te ajudar a transformar aqueles dados soltos em informação, e aí sim, com essa informação abalizada, você poder decidir com clareza, com conhecimento, qual o melhor caminho a seguir. Afora isto, recursos humanos, Edmilson. Eu acho que a gente... eu já conversei com vários CEOs de outras empresas e isso se repete em todos os segmentos, não é só um privilégio da saúde. Eu tive a oportunidade de conversar com o CEO de uma indústria automobilística, eu tive a oportunidade de conversar com o CEO de uma indústria de energia, eu tive a oportunidade de conversar com o CEO do agro, ou seja, os recursos humanos está cada vez mais difícil de você conseguir extrair daquelas pessoas o melhor delas, porque não existe, muitas vezes, o interesse do próprio profissional. E a Unimed Caruaru, ela se orgulha de ter inúmeras histórias de funcionários que começam num nível bem inferior e chegam ao nível bem superior na empresa, com uma trajetória dentro da própria empresa, com estímulo para estudar. Temos parceria com a Faculdade Unimed, temos parceria com o SESCOP, temos parceria com o SENAC. Então, tudo quanto é conhecimento, nós disponibilizamos para os nossos colaboradores. Mas existe uma dificuldade imensa, por exemplo, que é, na minha opinião, a grande tragédia, é na questão do atendimento. Às vezes eu fico chocado quando eu chego num posto de gasolina, aqui em Caruaru tem um posto de gasolina, que tem uma frentista que ela tem um atendimento excepcional. Quando você vem de Vitória, quando você vem de Recife, você passa numa cidade chamada Vitória, tem um posto de gasolina, tem uma loja de conveniência. Nessa loja tem um pessoal que atende, homem e mulheres, dependendo do dia e do horário. Você pega o rapazinho ou a mocinha que atende. Eles lhe atendem com uma presteza e um treinamento que você fica admirado. Como é que, num serviço tão simples, uma pessoa consegue entregar com tanta maestria? E, às vezes, dentro da nossa recepção no hospital, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar fiscalizando, a gente tem que estar treinando, porque as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de ser gentil. Esse, para mim, é o maior desafio da gestão atual. Essa nova geração, que é uma geração que tem informação de mais e conhecimento de menos. É uma geração que está muito rápida no querer e muito lenta ou um pouco lenta no fazer. Essa, para mim, esse será o grande diferencial nos próximos anos, é você conseguir mostrar, ensinar a essa nova geração a importância do olhar, a importância do parar o que está fazendo para prestar atenção no que o cara está te dizendo.
isso, o celular tem sido um verdadeiro exterminador de relações pessoais. Esse, para mim, é o maior desafio. Não é nem a tecnologia, não é nem a tecnologia, são as pessoas. Acho que, para mim, é muita tecnologia, muita facilidade, mas não adianta nada a gente ter tudo isso se por trás disso a gente não tiver humanos. Concordo plenamente, meu amigo. Eu queria falar agora sobre a Unimed Caruaru. Eu queria que você contasse para a gente como foi aí o teu início, né, na cooperativa, e contasse um pouquinho da sua trajetória na cooperativa e os principais desafios que você enfrentou, Pedro, nessa trajetória. Bom, meu início, como eu disse, foi na crise, né? Teve essa crise em 2010 e eu terminei chegando na direção. A grande dificuldade, Edmilson, de qualquer empresa, de qualquer segmento, no interior de Pernambuco, no interior do Nordeste, sempre é o conhecimento, a informação. E foi isso que construiu a trajetória de sucesso da Unimed Caruaru, é que nós detectamos imediatamente que só havia uma saída: conhecimento. Então, eu não tinha conhecimento de contabilidade, eu não tinha conhecimento financeiro. Contabilidade de cooperativa é uma coisa diferente, o financeiro de uma cooperativa é uma coisa diferente. Nós temos um período determinado, nós começamos no dia 1º de janeiro, terminamos no dia 31 de dezembro, e essa conta tem que fechar. E tem que dar resultado para que o cooperado permaneça sendo fiel à empresa e trabalhando. E a outra coisa era a estrutura. Nós tínhamos um PA, um posto de atendimento em Caruaru, e tínhamos na cidade um hospital tradicional de um médico excepcional, Dr. Ferreira Diomena, um médico extremamente conhecido, empreendedor, um gigante na história da medicina de Caruaru. Mas a gente entendia, e naquele momento eu entendia, que a gente tinha que ter o nosso recurso próprio, que a gente tinha que investir, mas o próprio grupo de cooperados, naquela época, eles não entendiam como necessário esse crescimento. Até que veio uma crise, que foi uma solicitação de um aumento fora dos padrões esperados, e naquele momento eu decidi peitar fazer um enfrentamento, e terminamos na justiça, e a justiça nos deu 6 meses para a gente construir uma UTI, que era a coisa que a gente dependia do outro hospital. E aí foi um passo, como toda longa caminhada que começou por esse primeiro passo, e chegamos aonde chegamos hoje, com um hospital terciário de 150 leitos, 5 UTIs, hemodinâmica. Terça-feira passada, inauguramos uma mamografia, tomografia, ressonância, hemodinâmica, ou seja, a gente tem um hospital terciário. Eu tinha 2 CNPJs na época, hoje somos 17, hoje nós temos uma área que incorporamos, a área de uma Unimed vizinha, a Agreste, Unimed de Garanhuns. Crescemos no entorno, nós vivemos numa cidade que está no entorno de 32, que dá um contingente de 1,5 milhão de habitantes. Caruaru tem pouco mais de 350, quase 400 mil habitantes. Temos 70 mil usuários. E não tinha outra coisa a fazer a não ser crescer. E a gente tinha um calo que era uma concorrência muito forte aqui do Nordeste, mordiscando nosso pé, nosso calcanhar, e a gente tinha que correr para não ser devorado. Além disso, tínhamos também uma gestão amadora, uma gestão acostumada a fazer apenas aquilo que se repetia, e nós decidimos naquela época, e contratamos uma empresa de uma administradora que hoje está em Angola, fazendo um belíssimo trabalho lá em Angola de desenvolvimento do país. E nós contratamos ela, eu, junto com o doutor Alexandre Varela e a doutora Liane Rego, que éramos os 3 da diretoria, e decidimos naquele momento 2 coisas. Primeiro, que nós não íamos ser amadores, e segundo, que nós íamos ser os melhores. E botamos isso como uma meta a ser atingida. E começamos todo um trabalho. Mapeamento de processos, informatização,
automação do que fosse possível, gestão profissional dos recursos humanos, gestão profissional na questão de suprimentos, que sempre foi um grande calo na nossa vida, e copiar. Não vamos gastar dinheiro fazendo projeto de coisas que já existem. Vamos lá conhecer e ver. Fomos em Vitória, vimos a oncologia, copiamos. Fomos tal canto, copiamos isso e aquilo, copiamos. E assim, nós hoje temos a grata satisfação, o grande prazer de deixarmos, de sermos ainda hoje copiadores daquilo que é bom. Recentemente tivemos em Sorocaba, que é uma das Unimedes que a gente se relaciona muito bem, mas a gente tem a grata satisfação hoje de receber visitas, não só do Sistema Unimed, como de outras redes. Tivemos recentemente a visita do grupo do Hospital Português, para mim uma das maiores referências em hospitais do Nordeste, e eles vieram ver como era o nosso suprimento, que é um modelo de gestão exitoso e copiável. Unimed Natal, Unimed João Pessoa, Unimed Maceió, Unimed Campina Grande, Unimed Teresina. Teresina é outra que tem uma parceria imensa, Newton Nunes, que você conhece, é uma parceria. Esse é que me inveja. Eu invejo muita gente, mas ele me inveja. Toda vez que eu faço alguma coisa, ele vem aqui, copia e leva para Teresina. Quando ele faz coisa boa lá, eu vou lá e copio. Mas é uma relação extremamente feliz. Por quê? Porque nós não perdemos tempo querendo inventar a roda. Nós copiamos, está pronto, o cara já passou pelos erros. Eu não tenho para que passar por erro de um projeto, que esse projeto já passou por toda fase de maturidade, já está pronto, então vou lá e copio. Às vezes a gente adequa ou adapta alguma especificidade. Você sabe que a Unimed é um ecossistema gigantesco, que tem inúmeras características comuns, mas tem especificidades. A minha Unimed Caruaru é diferente da Unimed Alfenas, lá em Minas Gerais, que é diferente da Unimed Porto Alegre, mas o processo é o mesmo, o tamanho varia, a forma de fazer varia, mas o processo é o mesmo. Então, não tem sentido você perder tempo e dinheiro tentando modificar projetos que já estão prontos, que já está dando certo. Então, eu acho que essa é uma grande distinção. E pessoas. Eu vou te confessar, Edmilson, que no início de minha vida como gestor, eu dava pouca importância aos recursos humanos. Eu achava que era só mais um departamento de conferir o ponto e pagar a folha. Hoje eu digo que o recurso humano ele tem que estar no mapa estratégico da empresa, porque se você não tiver uma estratégia definida para conduzir a vida das pessoas dentro da empresa, para que isso faça com que elas aprendam a conduzir a sua própria vida fora da empresa, essa empresa está fadada ao insucesso. O contrário é absolutamente verdadeiro. Quanto mais você conseguir engajar as pessoas naquele compromisso, naquele comprometimento, de fazer aquilo que é melhor para a empresa, não pela empresa, mas por elas, essa empresa está fadada inexoravelmente ao sucesso. Sensacional. Meu amigo, qual o legado que você espera deixar na saúde? Eu estou vendo aqui, ouvindo você fala tudo com muito entusiasmo, né? Você realmente é uma pessoa que gosta do que faz, né, Pedro? Que legado você espera deixar no nosso setor? O maior legado que eu espero deixar, até porque veja como nós somos ambiciosos, né? Eu sempre vivi viajando muito, né? Porque minha cidade não tem recurso hospitalar, não tinha na época. E eu vivia viajando para dar plantão, para isso, para aquilo. E minha grande preocupação sempre foi com o que fazer se acontecer alguma coisa. Para onde ir? O Recife é muito longe. Na época não tinha a pista duplicada. E eu sempre achava que Caruaru, geograficamente, Caruaru está extremamente bem localizado. E Caruaru precisava ter uma referência de saúde. Precisa ser uma referência de saúde. Então, o grande legado da saúde que eu
pretendo deixar essa construção do maior complexo de saúde do interior de Pernambuco, no segundo maior polo de Pernambuco, que é Caruaru. Nós temos que ter em Caruaru a certeza de que não precisamos ir para Recife. Vamos inverter a lógica. Eu sempre me incomodei muito quando um cliente chegava para mim e fazia, não porque o médico do Recife, não porque o hospital de Recife. Isso me incomodava, isso me feria, isso me machucava. E eu dizia, um dia a gente inverte essa lógica. E eu fui premiado com um acontecimento no período da pandemia, época do Covid. Nós tínhamos fizemos milagre nessa cidade. Nós fizemos tudo que era possível fazer, tivemos um êxito absolutamente comemorável, nós tivemos as melhores taxas de infecção, as melhores taxas de mortalidade, mas uma coisa coroou esse meu pensamento, essa minha ambição. Nós tivemos uma colega anestesista que teve Covid, lá em Recife, estava internada no Hospital Português, que é a maior referência de serviço hospitalar do Nordeste. E na hora que o colega disse a ela que ela ia ser entubada, a primeira coisa que ela fez foi dizer, não me entube antes de eu falar com Pedro. E aí ela liga para mim, no momento que ela liga para mim, eu estava numa reunião, vi a chamada, mas não atendi. Aí ela ligou de novo. Eu costumo atender sempre a segunda ligação, que eu atribuo sempre uma importância a esse tipo de acontecimento. Você liga uma vez, o cara não atende, você sabe que ele está ocupado, vai retornar, e eu retorno sempre. Mas quando liga a segunda vez, eu parei um pouco a reunião e atendi, era ela. Me pedindo, dizendo que ia ser entubada, mas que queria acordar no hospital dela, em Caruaru. Isso, para mim, foi o atestado de que aquilo que nós estávamos fazendo e o que nós fizemos ao longo dessa jornada foi um sucesso, é um sucesso e continuará sendo, exatamente porque as pessoas que lá trabalham, que têm a oportunidade, o conhecimento de estar no maior hospital do Nordeste, decidir de livre e espontânea vontade voltar para o nosso hospital, ser internada no nosso hospital, isso para mim não tem preço, remunera enormemente minha alma. Então, o meu grande legado é deixar na cidade de Caruaru o maior complexo hospitalar, e nós estamos trabalhando diuturnamente para isso. Você vai ter a oportunidade de vir aqui em Caruaru, conhecer o nosso serviço, conhecer o nosso sistema, para você ver que nós não estamos falando. Até porque os meus colegas, antes de conhecer Caruaru, hoje não, que eles já conhecem, mas antes eles faziam experimento demais, porque tudo que eu dizia, eles diziam que era mentira, que tudo tinha em Caruaru, tudo tem no Hospital de Caruaru. E aí, quando um dia eles vieram a primeira vez aqui, rapaz, o bicho não estava mentindo, não. É verdade mesmo, o negócio aqui tá bom. Vai ser um prazer te visitar aí, meu amigo. Pedro, o lema do Grupo Mídia é negócios são feitos de conexões. Porque isso a gente já entende. Isso porque nós acreditamos muito no poder da conexão. Eu queria saber qual a importância da conexão para você, o que a conexão te ajudou, né, o network, na tua carreira, na tua vida profissional e também nos negócios, e o que é conexão para Pedro Mello. Edmilson, eu acho que da mesma forma que a família é o grande porto seguro da pessoa, a conexão é o grande porto seguro do gestor. Eu hoje tenho seguramente um dos maiores conhecimentos pessoais dentro do sistema Unimed e um grande conhecimento dentro da saúde suplementar. Eu me relaciono com pessoas que muitas vezes sequer eu conheço pessoalmente, mas que me seguem no LinkedIn, ou que eu sigo, que me elogia no LinkedIn, ou que eu elogio. E quando a gente se encontra nos eventos, quando a gente se encontra nessas oportunidades que os sistemas e grupos da saúde suplementar, tanto
a Unimed, como a Abrange, como a ANAP, como a Unidas, como a Mil, nossos concorrentes, não tem problema nenhum de conversar com ninguém. Não tem problema de conversar com o pessoal da Apivida, não tem problema de conversar com o pessoal da Mil. Pelo contrário, eu sempre acho que é uma oportunidade de aprendizado conversar com esses caras que são sucesso. Ora, se o cara faz sucesso, qual o problema que eu vou ter de conversar com ele? Aliás, recentemente eu conheci num evento da própria Unimed o José Série Pérez Júnior, que era um cara que eu tinha eu tinha muita vontade de conhecer o cara, porque o cara é um dos caras que construiu uma enorme reputação dentro da saúde suplementar. Tinha vontade, tinha curiosidade de conhecer ele, uma pessoa extremamente simples, agradável, inclusive está me devendo uma visita aqui a Caruaru, me prometeu vir aqui conhecer. Eu falei tanto do meu hospital, falei tanto da minha Unimed, que ele disse, não, eu vou conhecer. Caiu na mesma esparrela dos outros, de achar que eu estava inventando, de achar que esse cara está mentindo, não é possível que tenha tudo isso em Caruaru. E ele está me devendo essa visita. Então, assim, Edmilson, eu acho que a conexão, ela é a família do gestor, ela é tão importante quanto o gestor ter uma família estruturada, com segurança, com tranquilidade, com paz, ele precisa de conexão, porque nada é mais importante, nada é mais gratificante do que tu enquanto gestor. Eu estou aqui sentado na minha cadeira de presidente e muitas vezes uma pessoa me liga para resolver um problema em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e eu pego o telefone e é só ver o nome de quem é, de qual setor, seja na Unimed, seja em outras redes, ligar e o cara do outro lado saber que está falando com Pedro Melo, saber quem é Pedro Melo, saber que... Então, assim, da mesma forma que ele me retorna aquilo que eu peço, ele tem a certeza que, se o contrário existir, ele também terá o retorno imediato. Então, esse trabalho que vocês fazem de unir as pessoas, de colocar as pessoas juntas, muitas vezes num evento, que eu digo sempre, às vezes a gente vai para um evento, passa o primeiro dia, não acontece nada, o segundo dia não acontece nada, no terceiro dia tu senta na mesa com uma pessoa e de repente tu resolve um problema que está te atormentando há algum tempo. Aconteceu um episódio comigo muito interessante. Eu fui para o HSM em São Paulo e eu estava hospedado no hotel e quando eu desci de manhã para tomar café, o restaurante estava super lotado. E aí me levaram para um andar, um restaurante menor, num andar acima. E aí eu me sento numa mesa, sozinho, tinha um senhor sentado na mesa ao lado. E, de repente, meu telefone tocou, era um problema aqui da Unimed, alguém ligou para mim, acho que Jean, meu superintendente, e eu atendi. Papai, falei algumas vezes, né, Unimed, não sei o quê, papai, e esse senhor que estava ali do meu lado, estava lá tomando o café dele, tranquilo. Quando eu desliguei o telefone, ele fez, você é dirigente da Unimed? Eu digo, sou Pedro Melo, sou presidente da Unimed Caruaru, e tal. Conversou, era o dono da Mil, o Bueno, né? E, assim, o cara tá ali, ele estava no mesmo evento que eu, coincidiu de tomarmos café junto, coincidiu de, numa fala, ele ficar curioso, conversar, e, infelizmente, o conheci pouco tempo antes dele partir, mas, assim, são oportunidades, e eu costumo dizer, Edmilson, talvez para a maioria das pessoas isso não tenha tanta importância, mas eu digo sempre, para aquele cara que saiu de uma cidade do interior, lá de Pernambuco, cidadezinha maravilhosa chamada Lajeado, filho de um caminhoneiro, e de repente senta na mesa, e eu já sentei à mesa várias oportunidades, onde eu mesmo fico me perguntando, poxa, cheguei longe, né? Tá aqui no meio, ministro da Saúde, presidente da Unimed do Brasil, presidente da Abrange, presidente da OCB. Então, isso te faz, isso te impulsiona para que tu diz, cara, não posso fazer diferente, eu tenho que fazer melhor. É gratificante, né? Muito. Meu amigo, eu queria te convidar agora para o nosso ping-pong. Eu vou te fazer uma pergunta
e você me responde com o que vem à mente, tá bom? Manda bala. No fim de semana eu gosto de... Ir para Lajedo respirar. A maior felicidade do dia é... Chegar em casa. Uma viagem inesquecível. Caldas Novas. Um livro. O Conde de Monte Cristo. Um sonho. Ser prefeito da minha cidade. Um conselho. Não parar. Um exemplo de líder. Meu pai. Que bacana. Meu amigo, queria te agradecer, falar que para mim foi um prazer muito grande conhecer a tua história. A gente já conhece, né? Já ouviu falar várias vezes da Unimed Caruaru, do Pedro Melo, mas mais intimamente, assim, né? Conhecer a tua trajetória, tudo foi muito gratificante. Queria te agradecer por esse tempo. Eu sei aí da correria da tua agenda, então você ter aceito esse convite para a gente fazer esse podcast. E queria que você deixasse aí as suas considerações finais, um conselho para quem está nos assistindo. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, agradecer pela distinção aí com esse prêmio e dizer da gratidão, né? Eu costumo dizer que a gente não deve se preocupar muito com o passado, porque já passou, nem com o futuro, porque a gente não sabe o que é que vem. Nossa grande preocupação deve ser o nosso presente. E no presente, a gente precisa fazer o melhor. A gente precisa se esforçar. A gente precisa não desistir. A gente precisa parar de achar que alguém vai fazer algo por nós, ou por alguém, ou por alguma coisa, e nos dedicar a sermos diferente para os iguais. A gente tem que mostrar às pessoas que vale a pena. E hoje, principalmente, com essa velocidade com as coisas estão acontecendo, a gente tem que parar para dar importância a quem está de lado. A gente tem que olhar para quem está de lado. A gente tem que tentar reconhecer naquelas pessoas que estão ao nosso lado, quando elas estão com problema, quando elas estão precisando, muitas vezes, só de um oi, de um tapa nas costas, porque, infelizmente, nós estamos perdendo isso. E eu, que sou do interior, sou da cidade pequena, eu faço terapia, sempre que posso, eu faço terapia na minha cidade. A minha terapia é ir para a minha cidade, bater papo com um vaqueiro, meu amigo, um motorista de caminhão, meu amigo, um carapuceiro, que é aqueles caras que descarrega carro. Meu pai era caminhoneiro, então eu tenho uma relação muito forte com o pessoal que trabalha descarregando caminhão. Então, sentar à mesa com essas pessoas e ouvir como a simplicidade tornam aquelas pessoas tão felizes, e a gente, muitas vezes, com muito mais do que eles, e principalmente muito mais do que precisa, somos tão infelizes. Então, o meu conselho é que as pessoas que tiverem a oportunidade não percam a oportunidade de conviver com a família, com os amigos e ser feliz. O resto a gente consegue fácil. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Te aguardo em dezembro, hein? Aqui em São Paulo, tá bom? Estaremos aí com muito prazer. Tá bom. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. E se você quer ter e adquirir mais informações a respeito de negócios, gestão e liderança, não perca os próximos episódios do Grupo MediaCast e também acesse os nossos sites e redes sociais. Um abraço, até a próxima.